Desde que foi criado o primeiro Código de Leis, normalmente referido como sendo Código de Hammurabi, na época do Solon e outros legisladores anteriores à antiguidade, as relações sociais são reguladas por leis. A sociedade ocidental, muito fortemente pautada nos valores cristãos que constam no Antigo Testamento, não matarás, não roubarás, hoje se vê regulada pelas constituições, as diversas constituições. O que faz com que as pessoas, para viverem em sociedade, precisem observar as leis. E muitas vezes, as pessoas que vivem à margem da sociedade não se submetem a esse mesmo código de conduta. Para falar um pouco sobre esse assunto, especificamente sobre a economia do crime, nós hoje contamos aqui com a presença do professor doutor Alexandre Schlemper, que fez um estudo sobre o assunto. O professor Alexandre tem graduação em administração de empresas pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, é especialista em gestão estratégica de operações e logística, tem mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Nós vamos conversar com o professor Alexandre. Passo a palavra a ele para que complemente as suas informações de apresentação inicialmente. Professor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo, conversando um pouquinho sobre esse aspecto da segurança pública, né, e especificamente da economia do crime. E assim, minha trajetória é mais ou menos essa, né? Eu vim lá da administração de empresas e depois, por questões até de operacionais, eu fui fazer mestrado e doutorado na área de desenvolvimento profissional, o que foi muito importante para mim, porque me permitiu uma visão bastante abrangente, né, sobre áreas aí que eu não conseguia estudar, como a economia, né, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento das regiões, e especificamente em função do orientador do doutorado, né, professor Peri Chiquida, acabei fazendo a tese e a pesquisa, né, com pesquisa de campo, que nós vamos falar um pouco mais adiante, nessa área de economia do crime, né, que é uma área relativamente nova, mas que nós estamos tentando trazer aí para a sociedade e debater um pouco mais, inclusive nesse espaço que tu estás abrindo aí. Estamos à disposição. Mas o que vem a ser essa economia do crime? Qual a origem dessa teoria? Bom, Ricardo, então é interessante que você fez uma explanação bem interessante, né, do Código de Hammurabi, né, das tábuas de leis, né, de Moisés e tantos outros códigos que procuraram, ao longo da história, criar normas, né, para um mínimo convívio pacífico e urbano dentro das sociedades, né? Interessante que enquanto outras áreas da ciência, né, a matemática, se desenvolviam de forma muito grande, a área do crime, né, a criminologia, era uma área que ela veio, né, eu vou citar um caso específico, apenas em 1764, com Cesare Beccaria na Itália, né, veio mudar um pouquinho. Até então, o que se conhecia sobre o comportamento criminal, né? O que procurava se entender? Não procurava se entender muita coisa, né? Vinha até de questões eclesiásticas e tal, que uma pessoa que tinha um comportamento criminoso, isso não tinha explicação, né? Isso era origem intrínseca, era um mal que estava dentro da pessoa e que em algum momento isso iria aflorar e ele ia dar vazão a isso através de comportamentos delituosos, crimes e tal. E a gente sabe como isso foi tratado, né? Pela Igreja, pela Inquisição, como eram tratados. Então, as penas eram isso, era tratar esse mal, extrair esse mal, e isso não tinha prevenção e não tinha nem entendimento sobre isso. Então, as penas normalmente eram penas de morte mesmo, né? Independente do tipo do delito. E aí, em 1764, Cesare Beccaria, então, que é conhecido como o pai da criminologia, ele trouxe, né, até meio
clichê falar isso, mas ele trouxe uma luz, né, que é diferente sobre esse problema. Inclusive, era um período de iluminismo, né, e um dos inspiradores do Beccari era o Montesquieu, né, filósofo francês. E ele disse o seguinte: espera aí, gente, e se esse criminoso ele não está agindo por pura maldade irrefreável que está dentro dele? E se esse crime que ele comete é uma escolha racional que ele faz? Né? Isso era totalmente inconcebível até então. Óbvio que ele só lançou esse tema, ele não conseguiu detalhar e evoluir muito nele, mas foi marcante, foi um ponto marcante, porque pela primeira vez na história se lançou a possibilidade de que esse comportamento criminal pudesse ter alguma racionalidade no seu processo, né? E aí vieram outros pesquisadores, ele se dedicou mais posteriormente a estudar, né, conforme a obra dele, dos delitos e das penas, a questão do processo penal e humanização do processo penal. Foi importantíssimo, né? Tanto que os cursos de Direito, a área de Criminologia, estudam muito bem ele. E aí nós temos um gap aí de quase 200 anos, né? Não que não existiu ninguém, né? Existiram outros pesquisadores aí no meio, mas não com trabalhos robustos e decisivos. Foi mesmo em 1968 que o Gary Becker, um pesquisador norte-americano, desenvolve uma teoria com metodologia, com um fundamento realmente robusto, buscando essa leitura lá do Beccari lá atrás sobre racionalidade do comportamento criminal, né? E aí o Becker, usando a economia, é um economista formado e estudante, né, de microeconomia e comportamento humano, né? Ele é um economista que foi navegar aí nas áreas da sociologia, da antropologia, botando, né, colocando teorias econômicas para procurar entender o comportamento humano, e dentre eles o comportamento criminal. E aí ele desenvolveu basicamente essa tese, né? A tese dele que ficou conhecida então a partir daí como economia do crime, né? Teoria da escolha racional, economia do crime. Ele diz o seguinte, e aí só fazendo um parênteses aqui, é importante nós distinguirmos, né? O que o Becker chama de crime econômico de outros crimes, né? Porque para o direito, o crime econômico tem uma conotação um pouco diferente. Ele vai remeter a crimes contra o patrimônio, existem leis do crime econômico. Para a economia, crime econômico é aquele crime que é motivado pelo lucro, pelo ganho financeiro, né? Então, por exemplo, um roubo, um assalto, extorsão, sequestro, tudo que o objetivo final daquele crime seja lucratividade, dinheiro, ele chama de crime econômico. Outros, como o estupro, o homicídio, né, passional, outros crimes que tenham outras motivações emocionais, passionais, então não são crimes econômicos. Ele se dedicou ao crime econômico. Então, ele diz o seguinte: o criminoso que está diante de uma situação, o potencial, deixa eu corrigir, né? O potencial criminoso, e aí vale para ti, vale para mim, vale para todo mundo que está assistindo aqui, se colocar diante de uma situação que ele pode cometer um crime econômico, como a corrupção, por exemplo, nós somos funcionários públicos, né? Eu e você. Ele disse que qualquer um, absolutamente qualquer um, vejam que já, né, aquela visão de que era um mal intrínseco, demoníaco que te movia, ele tira completamente isso aí. Ele diz, olha, qualquer um é sujeito. Diante da situação do crime econômico, por exemplo, um ato de corrupção, estou falando aqui, ele vai se deparar diante do ganho, né, uma balancinha mental que ele faz diante dessa situação. De um lado está o ganho que ele vai oferir com aquilo, né? No caso da corrupção, aí o montante da propina que ele vai tomar é um assalto, ele sabe quanto que ele, né, não em centavos, mas ele calculou, olha, eu quero tirar 3.000 essa noite. Depois eu vou contar exemplos que fica bem claro isso. E no outro lado existe uma cadeia de custos.
né? São basicamente 5 custos agregados que ele vai botar nessa balancinha, no outro lado. Primeiro, probabilidade de ser pego, né? Probabilidade de apreensão. Então, é o famoso a casa caiu, né? Qual é a chance de insucesso, né? De você pego aí pela polícia ou ser desvendado aí. Segunda cadeia de custos, tamanho da pena. Se é uma multa pecuniária, o valor dela, se é reclusão, os anos de reclusão, né? Qual é o tamanho e a intensidade dessa pena. Terceira cadeia de custos, a operação em si, né? Então, se ele vai planejar um assalto, então ele precisa de uma arma, de um parceiro, do tempo, de recursos, isso também entra na conta. Quarta cadeia de custos, custo de oportunidade. Na economia, então, a gente chama de custo de oportunidade aquilo que, por exemplo, você, esse potencial criminoso diante de uma situação, quanto que ele ganha no mercado formal, ou que ele pode ganhar de renda lícita. Então, para nós, que não podemos ter rendas alternativas, é o nosso salário, né? Se é um empresário, é quanto que ele ganha, um outro funcionário é o salário dele, ou outras rendas que ele agrega aquilo de forma lícita. Então, se na renda toda dele é 4 mil, então 4 mil é o custo de oportunidade dele. Então, segundo Becker, aquele crime lá tem que dar mais do que isso, senão, pela lógica, ele não deve fazer, né? E a quinta cadeia de custos, que ela é um pouco mais complexa, mas é possível de se medir, a gente chama de custos morais, né? Então, os custos morais são aqueles valores e princípios que cada um de nós carrega, numa proporção diferente. Por quê? Porque eles são formados em diversas fontes, né? No nosso núcleo familiar, no nosso núcleo social, né? Na escola, com quem a gente convive, na espiritualidade de quem pratica, né? Na sua religião. Então, tudo isso compõe um peso, né? Um valor. E isso pesa nessa balança. O quanto que é certo e errado isso para mim, né? Tu mencionaste numa fala tua a questão da vergonha, né? Isso é uma coisa muito considerada, né? Então, a minha reputação, quanto que vale a minha reputação, minha imagem, a vergonha diante dos meus amigos, família, de eu ser pego, por exemplo. Então, eu vou falar no meu caso aqui. Para mim, se eu fosse fazer um ato aqui de corrupção, roubar alguma coisa, que eu fosse pego e fosse exposto, essa vergonha diante do meu pai, da minha mãe, meus irmãos e meus amigos alunos, né? Isso seria um custo altíssimo para mim, né? Então, se eu estou diante de um negócio que isso é muito forte, mas nós vamos discutir adiante, isso é diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que né, nós vamos falar, entrevistei pessoal na cadeia, que é zero esse custo moral, ele não tem nenhum, né? Então, quanto menor essa cadeia de custo, mais propenso naquela avaliação ganho-custos, ele vai ser. E segundo Becker, cada um de nós é exposto a essa, né, essa situação de fazer esse peso e medidas. Então, né, resumidamente, depois tu vai me perguntar mais detalhes, o que basicamente em termos de segurança pública, redução de criminalidade, nós, usando a teoria do crime, nós teríamos que propor, sugerir, trabalhar nas leis, nas políticas públicas. Tentar, dentro da medida do possível, reduzir aquele ganho, né? Mas como é que tu faz a redução de ganho? Existem algumas medidas, por exemplo, os bancos, quando eles colocaram portas eletrônicas antimetal ali e tal, ou os caixas eletrônicos que só tiram 2 mil por mês, são pequenas medidas que vão tentando reduzir um pouquinho a lucratividade. Mas aí nós não temos tanto controle enquanto políticas públicas sobre ela. Consegue fazer alguma coisinha, né? Então, o que nós podemos fazer? Mexer no outro lado aqui, elevar esses custos. Cada vez mais, quanto mais nós pudermos fazer com que esses custos forem maiores, né? Nesse momento de decisão, nós vamos estar contribuindo para fazer essa balança pesar para o não, né? E hoje a gente vê que, em casos do Brasil, esses custos eles estão, né, para muitas pessoas, muito baixos. E por isso a migração, o crime tem sido tão comum, né? Porque tem sido fácil o ganho ser maior do que o custo, né? Nas pesquisas, eu vou falar depois,
a gente comprova isso, né? O mesmo o cara preso lá já, ele mesmo diz que vale a pena, né? Vale a pena porque o ganho tem sido muito maior que o custo, especialmente no tráfico de drogas, que é a principal crime econômico hoje no Brasil. Mais de 80% e 85% de quem está lá encarcerado, dos crimes, são direto ou relacionados ao tráfico de drogas. Manda bala. Não fique só falando, né? Nós estamos aqui conversando com o professor Dr. Alexandre Schlemper sobre a economia do crime. No próximo bloco, vamos ouvir alguns exemplos. Eu sou o Ricardo Hartmann e esse é o canal Análise Crítica.